Queridos irmãos, queridas irmãs, então nós vamos para o vídeo de 420. E encarnação dos espíritos. Se você observar, bota do lado de cá hoje. Tá plantada desse lado de cá. Eu falo plantada, mas com todo respeito. Encarnação dos espíritos, a Gênesis, capítulo 11. E vou voltar aqui só um pouquinho. Na questão de número 26, nós já tratamos, mas para dar sequência, né? Normalmente, muitas pessoas dizem assim, vota desse lado de cá. Já avisei, né, vó? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que esses remédios que eu tô tomando, viu? Além de tá fazendo eu dormir demais, ainda tá fazendo eu ficar meio lelé da cuca. Então, normalmente, a encarnação, muitas pessoas dizem assim. A encarnação, muitas pessoas acreditam que a encarnação é uma punição ao espírito, a Deus. Que por isso não existe encarnação. É justamente por esse fato que... Ou, fato não, motivo. É justamente por esse motivo que os católicos não acreditam em imortalidade da alma e também em reencarnação. Você entendeu? Por quê? Porque eles acreditam que a imortalidade da alma e também a reencarnação seria uma espécie de uma punição de Deus. Que Deus, através da reencarnação, estaria concedendo à alma ou ao espírito, né, porque é fora do corpo, estaria concedendo ao espírito uma punição, um castigo. Você entendeu? Aí eu te faço aquela pergunta assim, olha, punição é o que acontece, o que eles anunciam. Como, por exemplo, o espírito, a alma é criada no momento em que a criança nasce. E a alma deixa de existir no momento em que a pessoa morre. Aquelas que andaram de acordo com o clero, né? Ó, din-din, vão para o paraíso. Ué, mas eles não acreditam em morte, em alma? Não, mas eles continuam dormindo, porque diz eles que Deus, ou Jesus ou Deus, que eles né, acham que Jesus é Deus e que Deus é Jesus. Um dia vai vir e vai arrebatar, né? Vai arrebatar o corpo com aquela alma até o paraíso. E aqueles que não andaram de acordo com o clero, você entende, né? Clero, né? Vão para o inferno. E lá no inferno, aqueles que pôr a cabeça para fora assim, né? Isso é história minha. Mas aqueles que pôr a cabeça para fora e falar assim, Senhor, permita eu, né? Pelo menos quitar um pouco da minha dívida. Eu quero me redimir. O Senhor pisa na cabeça dele. Vocês estão vendo o vó do lado de cá? Acho que vocês não estão vendo ela, né? Desse lado de cá, ó. Já tá aqui assim, ó. Então, ela tá todo dia, mas tem dia que ela, né? Mas observe que de repente ela desaparece. Então,
Isso que é punição. Isso que é castigo. Olha pra você ver, ela desapareceu agora, ó. Daqui a pouquinho ela aparece de novo. Fica observando para você ver. Sabe por quê? Porque a mensagem não é só a falada. Não é só a falada. Aqui acontece tanta coisa aqui que quando eu assisto, eu vejo tanta coisa que acontece. Então, olha só para você ver, tá retornando novamente. Mas isso são as energias dela. Esses espíritos têm uma certa luminescência muito grande, né? Então, normalmente a encarnação não é uma punição para o espírito, conforme pensam alguns, mas uma condição inerente à inferioridade do espírito e um meio de ele progredir. Isso aqui você vai encontrar no livro Céu e Céu, o livro O Céu e o Inferno, capítulo 3, número 8 e seguinte. Então, sequência. À medida que progride moralmente o espírito, à medida que o espírito progride moralmente, o espírito se desmaterializa, que é quando nós aqui dizemos assim, perde a forma. Mas ele não perde a forma. Acontece que ele evolui de uma certa forma que nós, aqui no nível inferior que nos encontramos, não conseguimos acompanhá-lo na tua trajetória evolutiva. Você entendeu? Então, à medida que progride, que o espírito progride, o espírito se desmaterializa, isto é, depura-se com o subtrair-se à influência da matéria. Sua vida se espiritualiza. Nós já explicamos isso aqui já nos vídeos anteriores, não vamos explicar agora não. Suas faculdades e percepções se ampliam. Já explicamos um pouquinho a respeito dessas faculdades e percepções que se ampliam, né? Então vamos só tecer um comentáriozinho assim. Por exemplo, eu ainda não contei para saber quantas faculdades mediúnicas existe no livro dos médios. Entendeu? Olha só para você ver onde a minha cabeça vai nesse momento. Eu ainda não parei para contar quantas faculdades mediúnicas existe ali, né, descritas no livro dos médios. Agora, veja bem, aqui na Terra, vamos pensar assim, alguns médios aqui na Terra que existiram, eu não ouso colocar no presente, não. Existiram, passado. Alguns que aqui tiveram eles todos os dons mediúnicos contidos no livro dos médios. Um deles, inclusive, o professor Eurípides Barçanufo, Dr. Bezerra de Menezes, né? Leon Denis, Gabriel Delan, Francisco de Assis. Mas é preciso entender que todos esses dons que encontram-se descritos no livro dos médios
é irrisório, é insignificante. Veja bem, com todo respeito. É significante para todos nós que nesse nível nos encontramos. Que aqui na Terra é tão significante para nós que nos encontramos no nível que nos encontramos, que poucos tiveram todos os dons contidos, descritos no livro, o Livro dos Médiuns. Então vamos pensar assim, de cada 10.000 pessoas, uma pessoa portadora de todas as faculdades descritas no Livro dos Médiuns. Só que nós temos que entender uma coisa, que todas essas faculdades contidas no Livro dos Médiuns, em questão de eternidade, de imortalidade da alma, de infinito, é irrisório, é insignificante. Você entendeu? Porque existe um número de faculdades mediúnicas, existe um número de faculdades inimaginável. Nós não temos capacidade de saber que os dons, que as faculdades, além das descritas no Livro dos Médiuns, ainda existem. Agora, uma coisa você pode ter certeza de que lá em Marte, Saturno, Júpiter, se aqui nós desfrutamos de umas 200 faculdades mediúnicas, lá em Júpiter é coisa de 2.000 faculdades. Então, quanto mais o espírito evolui, quanto mais, você entendeu? Sua vida se espiritualiza, suas faculdades e percepções se ampliam. Suas faculdades e suas percepções se ampliam, né? Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Olha só. Sua felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Então, o que é felicidade? O que é felicidade? A felicidade, ela se torna proporcional ao progresso realizado. Ao progresso, tanto espiritual quanto físico, porque devemos respeitar também o físico, porque o corpo, o princípio inteligente, que é o espírito, ele na matéria, ele se encontra. Então nós temos que respeitar também. Mas a felicidade se torna proporcional ao progresso realizado. Então aquele que realiza um progresso espiritual, cultural, moral,
aquele que anda de acordo com as leis do Criador, né? Aquele que procura hoje ser melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Esse, podemos dizer, é uma pessoa feliz. Entretanto, como atua em virtude do seu livre-arbítrio, porque aqui o espírito, ele atua, né, em virtude do seu livre-arbítrio. Só que nós já esclarecemos algo com relação ao livre-arbítrio. Eu não vou voltar mais atrás nessa tecla. Pode ele, por negligência ou má vontade, retardar o seu avanço. Olha só para você ver. Por negligência. Por negligência ou má vontade, pode ele retardar o seu avanço. Prolonga, consequentemente, a duração de sua encarnação material. Prolonga. Então, se o princípio inteligente, vamos usar esse número simbólico. Se o princípio inteligente carece de 10.000 reencarnações para se desmaterializar, né, para se purificar, para entrar num quadro de diáfano, esse que usou mal o livre-arbítrio, que se negligenciou, desrespeitando os desígnios das leis do Criador, esse vai ter que reencarnar um pouquinho mais. 15.000 vezes, 20.000 vezes, até ele quitar tudo que ele cometeu de vandalismo, né? Até ele consertar todas as vidraças que ele quebrou aqui na Terra. Vamos usar esses termos para ficar mais fácil, porque a reencarnação, ela é nada mais, nada menos do que uma oportunidade que o Criador nos concede para que possamos evoluir naturalmente quando nós nos estagiamos em determinados reinos. Só que, mesmo na condição de rudimentar, nós cometemos os nossos vandalismos, por mais que por mais que o livre-arbítrio nós o adquirimos, nós o conquistamos na fase hominal, mas é preciso dizer que o hominal, ele traz dos reinos anteriores, inclusive do reino animal, assim, sequelas terríveis que o influencia de certa forma. Então, a guloseima, o sexo desvairado, por mais que os animais não vivem, mas isso está no reino animal, né? Bastante animalizado, que depois se animaliza
no espírito primitivo, no seu perispírito. Olha o perispírito aí, tá vendo? Os desejos, as fantasias, as ilusões, as vontades que nós sentimos, não é? Então, por negligência ou má vontade, retarda o seu avanço. Então, em vez do indivíduo reencarnar só 10.000 vezes, ele vai reencarnar um pouquinho mais, coitadinho, né? Porque, como estávamos dizendo, a reencarnação ela é concedida por Deus ao princípio inteligente para que ele possa, eu vou usar esse termo simbólico só para você entender, para que ele possa aqui na Terra consertar a vidraça que quebrou na existência passada. Então as leis são essas. Você cometeu um erro? Cometi. Então, primeiro, você tem que se arrepender do erro que você cometeu. Essa é a primeira virtude, o arrependimento. Segundo, perdão. Você deve pedir perdão àqueles que você ofendeu. Agora, no livro Céu e Inferno, capítulo 7, lá explica muito bem isso. Eu chego e te peço perdão. Se você não me perdoa, aí você, a partir daquele momento, também passa a ter culpa na contabilidade divina. Está lá no livro Céu e Inferno, capítulo 7, Código Penal das Vidas Futuras. Leia esse capítulo 7 no livro do Céu e Inferno. Eu dou até os capítulos, os títulos, para ficar fácil para as pessoas. Pois bem, eu chego e te peço perdão. Mas não basta o perdão. Não basta você me perdoar. Você ainda tem que me dar uma outra oportunidade. E que oportunidade é essa? A oportunidade que eu possa, onde eu possa reparar o mal que cometi contra você ou contra a tua família, na tua vida. Você tem que me dar a oportunidade. Ah, mas a oportunidade de você reparar, eu não vou te dar a oportunidade. Não tem problema, meu bem. Se você não me der essa oportunidade nesta existência, você vai me dar na outra. Sabe por quê? Porque está tudo registrado no teu perispírito e no meu perispírito. A partir do momento que eu firo você, que eu machuco você, que eu magoo você, que eu leso você, fica tudo registrado no teu perispírito e no meu perispírito. E isso aí cria-se um imã entre nós dois. Cria um elo entre nós dois. E nem você evolui e nem eu evoluo sem que eu e você também, né, consiga resgatar, quitar tudo aqueles débitos ali. Então você não precisa se preocupar. Luiz, eu não te dou oportunidade nessa existência de você reparar o mal que você me fez. Ah, não dá não? Não. Então eu já quero te avisar com antecedência que vou te dar um aviso, uma notícia, não sei se você vai gostar. Se você me der a oportunidade nessa existência para me reparar o erro que eu cometi, pode ser que na próxima existência você não me vê mais. Você não vai me ver mais.
Porque aí eu saldei o débito para com você. Agora, se você não me der, por causa da imortalidade da alma e da pluralidade das existências, e também o elo entre nós dois, o vínculo nosso, pode ter certeza, você pode nascer lá na China, bem longe de mim, mas que nós dois nós vamos nos reencontrar pela lei da afinidade, nós vamos. Pela lei de causa e efeito, ação e reação, nós vamos nos reencontrar. Então, se você não me der a oportunidade de eu quitar esse débito para com você nessa existência, vai ficar para a próxima. Se não for na próxima, vai ser na outra. Vai ser na outra. E vai ser na outra. Eu sei que eu vou me tornar um obsessor na tua vida. É simbolicamente dizendo assim. Eu vou me transformar num obsessor enquanto você não me der a oportunidade de me resgatar o débito, nós vamos estar vinculados. Ou você acha que o vínculo que nós temos nessa existência não está relacionado a esses fatores? Isso é uma bola do novelo da vovó, muito grande. Vamos para o próximo vídeo, mas não vamos dar sequência nesse assunto.